Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram, Viver de Renda canal. Olha, pessimismo versus otimismo, vamos para o agronegócio. Lá só tem espaço para gente otimista. Produção de algodão brasileiro deve crescer até 19% e retomar o nível pré-pandemia. Olha que coisa maravilhosa. Viva o agronegócio brasileiro, viu? Viva o agronegócio brasileiro. Eu tenho muito orgulho do agronegócio, conheço, já fiz projetos, já trabalhei para esse setor e sei da beleza que é o agronegócio brasileiro, ok? Merece aplausos, merece respeito. As pessoas precisam conhecer, as pessoas das cidades não conhecem a força do agronegócio, precisam conhecer. Digno de muito elogio. Assistam a live que eu fiz com o Márcio Porto Carreiro, ele que foi superintendente de desenvolvimento agropecuário e cooperativismo, na época que o Roberto Rodrigues, o maior ministro de agricultura que nós já tivemos, Roberto Rodrigues. Então assistam a live que eu fiz com ele que agora está nesse setor aqui de algodão. Né? Então ele deu uma aula para a gente sobre o agronegócio e sobre o setor em especial de algodão, mostrando a tecnologia, a robótica, inteligência artificial, olha, um negócio de ponta, de primeiro mundo, porque o agronegócio brasileiro é coisa de primeiro mundo, nem parece ser brasileiro. Pois bem, do vai e vem das colheitadeiras sobre imensos tapetes brancos, procede uma notícia animadora para o Brasil e para o mundo. A produção de algodão do país deve fechar o ano com alta entre 13% e 19% maior do que a do ano anterior e rumar para o ritmo pré-pandemia, ou seja, 2019. A crise sanitária que derrubou a demanda da indústria têxtil global interrompeu o avanço da produção nacional, que havia dobrado em apenas 5 anos. Só que agora a expectativa é muito favorável, é muito positiva. Né? Todos os indicadores estão vindo com tendência de alta. A tendência de crescimento da produção desse ano deve consolidar o Brasil como o quarto maior produtor mundial e o segundo maior exportador. Na safra plantada em 2019 foram produzidas 3 milhões de toneladas, em 2017 1,5 milhão. Para 2022 a produção é estimada entre 2,6 e 2,8 milhões de toneladas. Né? Então se aproxima aí fortemente já da safra de 19. A qualidade do algodão brasileiro também atrai o mercado internacional. O principal mercado é a Ásia, onde se consolidaram as maiores indústrias de roupas. Cerca de 84% da nossa produção leva o selo de algodão sustentável. Esse é um assunto que está na agenda do agricultor brasileiro, do agronegócio, a sustentabilidade. Então, selo de algodão sustentável, que só é conferido aos que têm uma espécie de ESG rural. É preciso cumprir 178 requisitos de qualidade, 178 requisitos de qualidade, sociais, econômicos e ambientais. Entre eles as leis trabalhistas, o Código Florestal e ações em benefício da saúde e da segurança dos trabalhadores. Então essa gente nos orgulha e nos representa. Esses não são marginais que derrubam árvores em florestas, esses não são marginais que tocam fogo em florestas, entendeu? Esses são os agricultores que nos representam, que são decentes, gente honesta. Os que tocam fogo, que saem derrubando madeira ilegalmente e tudo mais, isso é tudo bandido. A polícia tinha que estar prendendo, a Polícia Federal. Então a Polícia Federal devia estar trabalhando para prender esses marginais, porque o agronegócio é tecnológico, o agronegócio é de precisão, o agronegócio é de gente competente e que muito orgulha o Brasil pelo que faz, ok? E pelo que não faz, que é a bandidagem. Eles não são bandidos, não são marginais. É importante separar o joio do trigo e o Márcio Porto Carreiro na live deixou isso muito claro, de que os marginais prejudicam a imagem séria e responsável do agronegócio brasileiro. Então veja, o setor de algodão cumpre 178 requisitos de qualidade, sociais, econômicos e ambientais, além das leis trabalhistas, do Código Florestal e de ações e benefícios de saúde e segurança dos trabalhadores. No início de agosto, uma comitiva de 21 indústrias de Bangladesh, Vietnã, Coreia do Sul, Paquistão e Turquia esteve no Brasil visitando lavouras de algodão no Mato Grosso e na Bahia para conhecer a produção brasileira. Quem os recebeu destacou que
eles se sentem seguros para comprar do Brasil, por causa da organização dos produtores e da possibilidade de o país aumentar ainda mais a produção. A Abrapa, que é a Associação Brasileira de Produtores de Algodão, abriu inclusive um escritório em Singapura para representar os interesses do segmento e do Brasil lá na Ásia. Né? E essa notícia o Porto Carreiro tinha nos dado aqui na nossa live, né, que fizemos esse ano. Apesar do crescimento na produção, a live está gravada, viu? Você entra na sessão ao vivo e você vai encontrar a live lá gravada com o Márcio Porto Carreiro. Apesar do crescimento na produção esperado para esse ano, a produtividade ainda não é a melhor. Mais de 90% das fazendas usam uma técnica que depende de água de chuva e ela não veio nas épocas e nas quantidades esperadas. A média de quilos de algodão por hectare para este ano é mais baixa do que a de 2021, quando a área plantada foi menor do que a atual. No período mais crítico da pandemia, os fardos de algodão se acumularam nos pátios, mesmo os que já haviam sido negociados, não era retirado pelos compradores. A decisão de diminuir a área plantada foi inevitável. Para 2023, o plano da Associação Brasileira de Produtores de Algodão, a Abrapa, é alcançar 1,7 milhão de hectares, superando a área da safra recorde de 2019. A gente encolheu com a pandemia, era uma decisão muito difícil. Vínhamos da maior safra da história, o algodão estava vendido, mas parado no pátio, ninguém vinha buscar. E tínhamos que definir o plantio da próxima safra, disse Júlio Bussato, que é o presidente da Abrapa, que pouco antes da Covid-19 se tornar emergência mundial, inaugurou um escritório em Singapura para ficar próximo das indústrias asiáticas. O crescimento de produção de algodão nos últimos anos pode ser atribuído a 3 razões principais. Embora o cultivo seja mais difícil e oneroso, é mais lucrativo do que a soja. Do plantio até o pagamento pelo produto vendido, os produtores esperam cerca de 1 ano. Demora, mas segundo eles a renda compensa. O lucro obtido em 1 hectare de algodão equivale ao de 4 de soja. Outro motivo é a alta demanda, com redução do home office, a retomada das atividades sociais e profissionais pelo mundo. A indústria têxtil vai recuperar o fôlego e continuar em alta. Ainda uma razão prática, o algodão precisa de uma quantidade elevada de defensivos agrícolas, o que deixa a terra mais preparada para receber a cultura seguinte. Cerca de 65% do algodão brasileiro é plantado como segunda safra entre os cultivos de soja e milho. É por isso que as maiores colheitas ocorrem em regiões de predomínio dessas culturas, como é o caso do Mato Grosso, de Goiás e da Bahia. O algodão é um ramo caro e pouco convidativo para fazendeiros com menos estrutura financeira e experiência. Os insumos financeiros ficaram mais onerosos e elevaram o custo de produção. Itens indispensáveis como cloreto de potássio e fósforo estão de 3 a 4 vezes mais caros. Segundo a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, os custos na Bahia se aproximam de R$18 mil por hectare, contra 15 mil na comparação com o segundo semestre do ano passado. Só o gasto médio com fertilizantes saiu de 3 para 5,4 mil. O potencial para termos uma nova safra recorde existe, mas o produtor tem que lidar ainda com essas adversidades. O clima adverso frustrou um pouco a safra de grãos em geral. Os custos para entrar e se manter são altos. Não são todos os produtores que estão preparados para essa realidade, disse Tiago Pereira, que é assessor técnico da CNA. Mas, independente disso, a expectativa é de que o setor continue evoluindo e o agricultor, por exemplo, Carlos Moresco, que é dono da GM Algodoeira, instalado em Cristalina, ele reduziu bastante a sua área plantada por causa da queda durante a pandemia, mas assim mesmo ele está satisfeito com a produtividade. Eu encolhi o algodão e subi a soja. Sempre plantei em torno de 2.000 hectares. No ano passado foram 840, esse ano já são 960. A minha produtividade está muito boa. Vai se assemelhar ou surpreender a do ano passado. A seca que teve no Mato Grosso e na Bahia não afetou tanto a nossa região. Nossa região ainda vai ter uma produção razoável. Então, parabéns ao agronegócio, é bom a gente ver isso. São notícias otimistas, né, mostrando que o mundo está melhorando, que as coisas estão acontecendo, que o dinheiro está circulando. Óbvio que tem pessoas menos favorecidas que estão sofrendo mais, sim, é verdade, mas a gente vê a roda da economia girando e ganhando velocidade, é isso que a gente vê. Não enxergamos esse mundo derretendo, desmoronando, não somos pessimistas, aqui é um canal de boas notícias. A Apple prevê, falando em boa notícia, né? A Apple prevê manter as vendas do iPhone, apesar de um mercado em queda.
A fabricante pediu aos fornecedores o mesmo volume de produção de 2021. Estratégia mira clientes abastados de uma concorrência frágil. Essa é uma notícia que saiu na Bloomberg agora recente. A Apple solicitou aos fabricantes a produção de 90 milhões de unidades dos novos modelos, o mesmo nível do ano passado. Apesar das projeções mais fracas para o mercado de smartphones, a Apple, com sede em Cupertino, na Califórnia, espera montar cerca de 220 milhões de iPhones no total em 2022, o mesmo volume de 2021. As estimativas da empresa é um segredo bem guardado, mas sugerem que a companhia está confiante de que pode resistir à queda dos gastos com os aparelhos. Os fabricantes de dispositivos móveis começaram a congelar pedidos, alertou a maior fabricante de chips na China na sexta-feira. O mercado global de celulares encolheu 9% no trimestre encerrado em junho e pode cair mais 3,5% comparado ainda em 2022, né? Em um momento de fraca demanda por aparelhos Androids, a maior procura pela nova linha da Apple decorre de uma base de clientes ainda disposta a gastar com dispositivos premiums, disseram analistas do setor. A Huawei Technologies praticamente desapareceu do mercado, que também reduziu a concorrência em smartphones de última geração. A Hon Hai Precision Industry, que monta a maioria dos iPhones vendidos mundialmente, deu pistas da resiliência da Apple essa semana, quando disse que as vendas de seus produtos eletrônicos inteligentes devem mostrar pouca variação em 2022. A Apple não comentou. Sempre é essa postura da Apple, né, de não dar dar muita importância a essas notícias, né? Ela se mantém reservada, né? E eu entendo essa estratégia deles. A empresa com o maior volume de mercado do mundo prometeu ser disciplinada quanto aos investimentos diante das incertezas. Foi a apresentação do Tim Cook quando apresentou os resultados do segundo TRI. A Bloomberg conseguiu verificar que a Apple planeja diminuir os gastos e contratações em algumas de suas equipes em 2023. Tem aí também um componente de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, mas isso vem desacelerando e até, de certa forma, mais do que o previsto, né, o que vem reforçando aí a expectativa de alta de taxa de juros, que elas não sejam tão agressivas, né? Mas ainda existe aí pessoas muito pessimistas no mercado. Lá nos Estados Unidos também existem os pessimistas de plantão, mas já existem vários grandes bancos de investimentos começando a fazer estudos e relatórios mais otimistas, né? E isso é positivo. A Apple programa o lançamento de 4 modelos de iPhone que tendem a ser mais inovadores do que os de 2021. O modelo de iPhone 14 Pro deve incluir uma câmera frontal mais aperfeiçoada, um novo sistema de câmera traseira com sensor de 48 megapixels. A expectativa é que o iPhone novamente impulsione o crescimento da Apple este ano. O iPhone e o iPad da Apple tiveram desempenho melhor que o esperado durante o trimestre de junho, encerrado, né, em junho. E a Apple parece que ela não sente impacto significativo em seus negócios. A empresa conseguiu se posicionar como uma empresa de artigos de luxo, como uma marca de luxo. As pessoas sentem orgulho em ter uma Apple, né? É como se estivesse com um Prada, com um Gucci, um Dolce & Gabbana. Nesse mercado que a Apple conseguiu colocar sua marca de forma muito inteligente. É um Armani, é um Chanel, entendeu? É isso, é uma empresa que tem uma marca que é admirada e que é desejada. E é isso que faz toda a diferença para a empresa. É isso que faz toda a diferença para a empresa. A Oi está aguardando a conclusão do processo, agora em 17 de setembro, da venda da Oi Móvel. Vamos lembrar que essa venda foi colocada num valor aí de 15,92 bilhões na aquisição, 14,47 bi já foram pagos, né? 14,47 bi, e falta aí 1,45 bi restante, e que isso deve estar sendo definido até agora, 17 de setembro. Então é mais um reforço de caixa que pode acontecer aí na gestão aí da empresa, né? Vamos ficar acompanhando esses bastidores. Isso foi comunicado ao mercado em fato relevante. A Oi fez uma publicação desse fato relevante dizendo que as tratativas
para fechamento dessa engenharia financeira, né, foi postergada até 17 de setembro. Isso foi comunicado no dia 15 de agosto ao mercado mediante fato relevante. Estude as empresas, acompanhe as empresas, não fique vítima de ruídos, de boatos, não é? É importante que você se dedique a acompanhar a empresa. Dúvidas, canal de RI da empresa. Dúvidas, canal de RI da empresa. É isso que vocês têm que fazer. E sempre desta forma, para que as coisas possam ser melhor explicadas, que vocês possam ter um melhor entendimento sobre as coisas a partir de informações verdadeiras, que quem pode dar essas informações é o RI de cada empresa. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!